Então, bom dia, sou Ana Maria Ventura, de formação académica sou socióloga e tenho depois um mestrado na área do planeamento regional e ordenamento do território. Desde sempre que estou ligada ao setor agrícola e aqui incluo o florestal. Aliás, é principalmente o florestal que tem sido a minha preocupação dominante desde sempre. E na prática também lido com o setor agroflorestal, também já foi pecuária, de onde vem provavelmente a minha maior sensibilidade para os temas e para todos os assuntos que estão sempre na berra, chamemos assim, dentro do setor e os problemas que têm atravessado. Já tive uma experiência considerável de muitos anos na direção de associações de agricultores, de associações de suinicultores também, e ultimamente, portanto, e numa associação de desenvolvimento regional. E tudo isso me deu uma visão muito pragmática, muito multidisciplinar e multifacetada daquilo que é o espaço agrícola e daquilo que é o espaço rural. Hoje estou principalmente ligada à ciência e também à produção florestal, e enquanto cientista, chamemos assim, ou enquanto investigadora, preocupa-me sempre fazer esta ligação entre a academia e a prática. Tem sido uma preocupação desde sempre e continua a ser. E continuo a ver que há dificuldade de parte a parte em fazer este caminho. Frequentemente sinto-me um pouco a falar sozinha em determinados grupos, que, por exemplo, no meio académico não é difícil isso acontecer. Não por falta de vontade das pessoas, mas por falta de conhecimento. Portanto, nós deveríamos ter, e neste caso no meio académico e no meio de investigação, seja qual for a área, devíamos ter uma ligação quase permanente com a nossa área de estudo, com o nosso objeto de estudo. Na agricultura vai acontecendo, mas não acontece como seria desejável. Portanto, em resumo, é esta o meu passado, assim, o meu projeto também. Através da newsletter da UIP Agri. Portanto, de alguma maneira consulto, umas vezes consulto, outras vezes recebo de uma forma sistemática as informações do ex-EIP Agri, agora EUCAP Network. E isto tem sido assim há meia dúzia de anos, mais ou menos. E de facto já participei, talvez por isso também, já participei em algumas atividades e num grupo focal do ex-EIP Agri, nomeadamente o grupo temático que tinha a ver com as florestas e o clima. E noutros eventos, portanto, normalmente tenho participado em alguns, obviamente naqueles que me dizem, que eu considero mais interessantes para mim própria, não para o setor, mas claro para o meu espaço de interesses, ou onde posso minimamente contribuir, e vou recebendo as informações do EUCAP Network. E de facto, neste caso, foi um desafio quase direto, em que eu me propus, porque não, participar nisto, e por qualquer motivo fui selecionada, como vários outros, com certeza, de vários países, e lá estivemos nós, a pensar e a refletir sobre o assunto. Portanto, este grupo de trabalho, num primeiro momento reflete, num segundo momento recomenda ações concretas, medidas concretas, sobre aquilo que é, por um lado, a complexidade das competências e dos saberes que hoje são necessários no espaço agrícola, no espaço rural. E, naturalmente, quando eu falo agrícola, está sempre incluído o florestal e o pecuário. Portanto, hoje a complexidade de saberes é imensa. E, portanto, é necessário um esforço permanente de várias pessoas e de várias entidades, no sentido de atualizar de pelo menos fazer um diagnóstico correto, e depois perceber, de facto, como é que se pode atuar. Portanto, num primeiro momento fez-se um diagnóstico daquilo que são as necessidades, de acordo com os pontos de vista das pessoas que ali estavam, com certeza, que eram pessoas de vários países com diferentes experiências e diferentes atividades profissionais, muito diferentes, aliás, entre si, e a seguir propor medidas concretas, de preferência inseridas naquilo que é a política agrícola comum, ou medidas laterais, chamemos assim, que permitam o real reforço
e a responder, sobretudo, à complexidade que são hoje as necessidades das competências e dos saberes do espaço rural, que têm uma abrangência hoje maior do que alguma vez tiveram. Assim, porque assim, acaba por ser de alguma maneira representar um papel pouco frequente, que é alguém ligada às ciências sociais, mas com uma visão muito pragmática daquilo que são as coisas. E normalmente, quando se for trabalhar numa equipa, e isto nem tudo são rosas, naturalmente, as coisas nem sempre correm bem, como é normal, as pessoas não têm todas uma comunhão de pontos de vista sobre os assuntos, isso é perfeitamente normal e desejável. Às vezes o que não é desejável são as pessoas fecharem-se cada uma na sua redoma. Exato. E evitarem de olhar para o lado. Isso normalmente não é desejável. Portanto, tenho digamos, enquanto uma forma de ser também naturalmente interessada sobre as coisas. E quando vejo algo que está abertamente mal, ou não tratado, ou não pensado, se eu puder minimamente, numa escala ínfima, contribuir para algo, pois normalmente não me faço rogada e vou e às vezes aventuro-me em determinados campos que não seriam tão habituais, mas exatamente, e umas vezes sai-me melhor, outras vezes sai-me pior, que isso é o que acontece sempre. Muito simples, portanto, a partir do momento em que recebi a notícia, preenchi o formulário e naqueles formulários normalmente está sempre perguntado o que é que as pessoas esperam e o que é que as pessoas podem contribuir. E, portanto, cada um de nós tem a obrigação de responder de uma forma sincera, objetiva, porquê? Porque é que, no fundo, está interessado e o que é que pode fazer. Portanto, foi só isso que fiz. Portanto, eu preenchi o formulário, provavelmente como muitas outras pessoas, submeti na devida altura e fiquei à espera, muito simplesmente. E depois fui selecionada como outros. Portanto, o processo de candidatura em si não tem nada de espetacular. A pessoa tem que ter consciência, antes de começar a preencher o formulário, ter a consciência, fazer uma reflexão de se tem ou não tem se há ou não algum aspecto em que realmente possa contribuir. Porque se não há, não vale a pena. Porque, evidentemente, há vários processos destes em vários campos do conhecimento. E há muitos, diria, a esmagadora maioria, eu ou provavelmente as outras pessoas todas, não se inscrevem sequer, porque não vão lá fazer nada. Não podem contribuir nem receber nada. E, normalmente, no edital, chamemos assim, no edital da candidatura, naquilo que é uma folha em que normalmente nos vem explicado quais são os objetivos, claro, isso é a primeira obrigação, a pessoa lê com atenção, e lê quais são as suas obrigações. E analisa, pode ou não pode. Por muito que goste, mas por qualquer motivo não puder, portanto não vale a pena, porque depois não vai faltar, não é? Há aquilo que foi um compromisso à partida assumido. E, portanto, está lá dito quais são os objetivos, o que é esperado dos participantes e como é que são as reuniões. Neste caso concreto, eram reuniões online e também presencial, que era a última. E a pessoa, a menos que haja algo completamente impensável na altura, com certeza, há sempre os imponderáveis, mas pelo menos na altura que faz a submissão deverá ter a consciência de que, se for selecionado, tem que responder ou deverá responder àquilo que é esperado. E participar, claro. Sim, estes grupos de trabalho, no fundo é semelhante àquele outro que já tinha participado em termos de florestas e do clima, embora esse fosse maior. A dinâmica é verdadeiramente um processo muito dinâmico, chamemos assim. Portanto, é-nos dado um conjunto de documentos, um documento ou um conjunto de documentos que nós devemos, à partida, ler e analisar e, eventualmente, comentar a priori. Depois, há uma reunião online e onde todas as pessoas contribuem de acordo com o guião que é estabelecido para essa reunião, e depois há o resultado dessa reunião. E, normalmente, neste caso, antes da reunião presencial, nós devemos ter feito esse trabalho de casa, não é? Portanto, ler aquilo que chamamos os documentos preparatórios e aquilo que foi produzido até o momento, por nós mesmos.
mas que é sempre bom ver em termos resumidos, ver a resenha daquilo e como é que, no fundo, os responsáveis por estes grupos estruturam a informação em que nós todos contribuímos. Portanto, vemos tudo isso e depois há uma agenda estabelecida para o dia, ou os dias das reuniões presenciais, o mesmo online, com certeza, mas neste caso a presencial, que era que no fundo exigiria um esforço mais aturado, não é? Portanto, tendo a agenda presente, tendo os documentos preparatórios também, tudo aquilo que foi produzido até o momento, nós depois somos chamados a, na reunião presencial. É um misto de sessões, digamos, de conjunto, neste caso eram algumas dezenas de pessoas, mas não muitas, e depois há momentos, há um misto em que há sessões que englobam todas as pessoas e há sessões em que nós somos divididos em subgrupos, de acordo com os nossos interesses mais específicos, ou os nossos saberes mais específicos. E, portanto, quando se está, obviamente, num subgrupo, não se sabe o que é que se está a passar no outro subgrupo, como é normal. Isto depois vem outra vez ao de cima, naquilo que é a reunião plenária, chamamos assim, a partir do trabalho dos subgrupos. E, neste caso concreto, houve este processo durante a manhã, depois há um brevíssimo almoço, normalmente nestas coisas é sempre muito breve, porque o tempo tem mesmo que render, e no período da tarde foi muito semelhante o processo, e depois há a parte final, em que são as conclusões. Mas em qualquer um de nós, dos participantes, pode e deve participar, comentar, sugerir uma alteração, seja o que for, quando está a ouvir, por exemplo, as conclusões. Não é nada estático. Até nós saímos de lá, isso não é estático. E é mesmo esperado que o façamos. Se tivermos alguma coisa a dizer, claro, se não tivermos nada a dizer, mas é sempre esperado e é motivada a nossa participação constante. Mas de uma forma muito organizada. Dito assim, até pode parecer que não é, mas é uma forma muito organizada e com tempos muito precisos. Penso que sim. Do mínimo de experiência que tenho nestas coisas, posso dizer que foi um grupo em que havia pessoas interessadas, todas elas motivadas para participar, normal, é claro, umas com muito mais experiência do que outras, mas isso também é normal. Havia ali pessoas que de facto, seria a primeira vez que participavam num grupo destes. Há sempre uma primeira vez, portanto, nada de assustador nem nada de desmotivador. E, portanto, foi aqui, isto é todo um processo, é toda uma dinâmica, é toda que nos faz pensar que contribuímos para algo. Se depois, politicamente, isto vai servir, isto já não nos cabe a nós dizer, como é normal, não é? Mas nós, penso que o documento que saiu de lá, e que ainda está neste momento a ser processado mesmo pelos técnicos, uma elaboração mais conseguida, com certeza, mas o primeiro documento que vi quando que saí de lá, gostei. Francamente, acho que conseguiram fazer pôr num discurso ativo aquilo que foram os principais assuntos que nós discutimos. E isso é sempre agradável, que a pessoa sente que não perdeu tempo, não é? Digamos, não vou dizer os lugares comuns, ou se calhar vou, que pronto, em que há o convívio, com certeza, em que discute os assuntos. Isso tudo é verdade e é uma parte importantíssima destas questões. Não tanto pelo aspecto social propriamente dito, porque não há tempo para isso, mas pela vivência, isto é, pelo enriquecimento do seu próprio saber. E há sempre a possibilidade de houve sempre opiniões sobre os mesmos assuntos, visões completamente diferentes da nossa. E isso faz-nos pensar. E então, se isso nos ligar, se se ligar por qualquer motivo, há algo que estamos a trabalhar naquele momento, noutros locais, é extremamente interessante conseguir trazer esses, que nós depois estamos a escrever algo, conseguir trazer esses conhecimentos e, pelo menos muitas vezes, a problematização para o nosso próprio trabalho. Isso é muito enriquecedor. Portanto, eu penso que é sempre, e já agora, evidentemente, que não vou escamotear o aspecto de quando se está nestes grupos, claro que há sempre pessoas ou instituições ou as duas coisas, com as quais se identifica mais e com as quais se identifica menos,
E não é descabido pensar que pode haver uma hipótese de alguma colaboração futura em qualquer aspecto mais concreto que diz respeito à nossa atividade do dia a dia. Portanto, isso é perfeitamente normal. Aliás, não é só normal, é também desejável que aconteça, porque as coisas evoluem assim mesmo, não é? Não é chegarmos ali, nós estamos todos fechadinhos e saímos. Vamos ver, ali acho que ninguém hoje se deve limitar ou autolimitar a participar nestas coisas. E hoje já não é tanto assim, mas eu lembro-me de ouvir aqui há bem pouco tempo sempre os comentários de que, por exemplo, os portugueses estavam sempre pouco presentes. Hoje, começando ainda no ex-EIP Agri e hoje não é o CAP Network, já não é assim. Portanto, já temos, felizmente, sobretudo em grupos especializados, não tenho a noção, mas em grandes plenários já vemos, digamos, uma representação portuguesa já muito razoável. Aliás, já quase ouvimos o comentário ao contrário, mas ainda bem. Nos grupos mais especializados não tenho essa noção. O que eu sei é que as pessoas, se sentem que podem contribuir, devem candidatar-se. A única exigência ao fim e ao cabo que é feita, claro que a pessoa tem que dominar o inglês, porque se não dominar o inglês não vai lá fazer nada. Porque normalmente não existe tradução simultânea. E para interagir com as pessoas, claro que tem que dominar o inglês. Não precisa de ser um supra-sumo especialista, mas evidentemente tem que dominar o inglês. E a partir daí, se acha que pode contribuir, a postura é exatamente essa. Se acha que pode, deve ir, sem qualquer receio, porque há sempre o balanço, pelo menos da experiência que tem, é sempre positivo. Sempre. Que não tenha medo, que quando preenche o formulário, preencha com honestidade, não diga que sabe o que não sabe, mas também não esconda aquilo que sabe e aquilo que pode contribuir. Portanto, isso é muito importante. Ter a consciência de que, evidentemente, tem que ter um mínimo da vontade para falar com outros, pois claro, se for uma pessoa extraordinariamente tímida, só tem que fazer o trabalho que é perder a timidez, isso é evidente, é um trabalho que deverá fazer. E depois pensar que Portugal, e isto é um aspecto que às vezes nós não valorizamos como devemos valorizar, Portugal é extraordinariamente importante nestes meios. E vou-lhe dizer porquê. Isto não é uma questão patriótica, eu não estou a dizer por questão patriótica, também é, com certeza, mas não é tanto por aí. É que nós temos determinadas especificidades no nosso setor agrícola, em sentido lato, que devem ser trazidas para a discussão. Porque frequentemente as conclusões finais, depois as ações subsequentes, são baseadas em realidades agrícolas que continuam a não ser a nossa. Ou melhor, só são a nossa em determinados espaços. Mas, olhando à nossa dimensão, diria que são a minoria. Portanto, nós temos muita coisa que devemos pôr sem receio e de uma forma profissional em cima da mesa à discussão. E fazer valer os nossos pontos de vista. Há exemplos, posso citar o exemplo do que eu próprio fiz neste grupo temático, que, embora no documento final que eu vi não esteja exatamente como eu disse, com certeza também não era esperado que isso fosse assim, mas há ali um bocadinho, isto é, perceber que as explorações agrícolas hoje são multifuncionais e é isso mesmo que se quer, portanto, implica múltiplos saberes, múltiplas formas de ter mão de obra agregada, seja a própria ou seja contratada, não é permanente na esmagadora maioria das situações. E, portanto, dito, por exemplo, a um produtor, vou dizer, a um produtor, por exemplo, intensivo da Holanda, isto não é o mundo dele. E, portanto, é preciso que eu digo que é preciso nós trazermos a nossa realidade para a mesa, para a discussão, e fazermos valer os nossos pontos de vista porque são fundamentados e porque são ligados à nossa realidade. E isso é um papel que nós temos de desempenhar e não podemos exatamente, não podemos ter medo de desempenhar esse papel. E se alguém não gostar, só tem que dizer porquê e estaremos abertos a discutir o assunto, com certeza.